Olá, pessoal. Sou a professora Marta Cassar. Estamos no módulo Legislação, estudando o Manual Técnico Brinquedos e Brincadeiras de Creche, que é um manual elaborado pelo MEC, né? E que ele tem como, assim, as premissas, a prerrogativa, o eixo, ao nosso parecer do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica, número 20/2009, que nós temos videoaula. Sem entender bem esse parecer e sem entender bem a resolução número 5/2009, que traça as diretrizes nacionais curriculares para a educação infantil, fica mais difícil entender esse manual, porque a parte teórica toda está nessas duas, nesse parecer e nessa resolução. E aqui é mais a parte prática, apesar dele entrar um pouquinho também na teoria, tá? Nós vamos ver a última parte do primeiro módulo, tá? Que vai falar das brincadeiras nas transições da casa para a creche e da creche para a pré-escola. O que são essas transições? São aqueles caminhares que as crianças fazem para uma etapa diferente. Por exemplo, em primeiro lugar, essa transição da casa da criança para a creche. Então, primeiro ela vivia naquele ambiente da casa, aos cuidados dos pais, e depois ela vai passar para uma fase diferente da vida dela, que é a fase da escola. Então, tem que ter o período de adaptação. Tudo isso nós já estudamos nessas resoluções e pareceres. Agora, vamos ver como é que esse manual trata essa questão. As transições ou mudanças são muito difíceis para toda criança. Já são para nós adultos, que dirá para uma criança. Há transições de uma atividade para outra, de um ano para outro, no interior da creche, de uma creche e em outras instituições. Passar por uma atividade a outra requer flexibilidade de horário para deixar a criança que ainda está brincando, que tem um ritmo mais lento, terminá-la com tranquilidade, evitando choro e desconforto. Ir para casa, para a creche, perdão, ir da casa para a creche e passar da creche para a pré-escola são transições pela criança, tá? Então, é, assim como existem essas transições, também existe essa transição do brinquedo para uma outra atividade na escola. Brincou, vai para a hora da refeição, brincou, vai para a hora do parque, enfim. Como tornar essas transições tranquilas e sem traumas? Aqui ele traz algumas sugestões que são importantes. Quando se conhece o lugar, não se tem medo. Assim, a primeira providência é fazer visitas e passeios ao novo local. Conhecer o espaço, as professoras e o que as crianças fazem. Dentro da mesma instituição, criar brincadeiras de integração em que as crianças ensinam brincadeiras aos outros, constroem brinquedos e brincam com seus colegas de agrupamento mais adiantados. Para preparar a transição para outra instituição, brincar e entrevistar os futuros amiguinhos, conhecer os brinquedos, fotografar, desenhar, construir brinquedos para presentear os seus novos amigos e falar sobre o novo lugar. Criar momentos em que as crianças ensinam as brincadeiras que conhecem para os amiguinhos de outra instituição infantil. São alternativas de transição que facilitam a mudança de um lugar para novo e que não criam traumas. Então, ele acabou de nos dar umas sugestões importantes para que essas crianças não passem por momentos traumáticos. Mas na vida real, lá na escola, lá na creche, outras e outras sugestões vão ser vividas, tá? Nós vamos viver um momento chamado período de adaptação, que é aquele momento no início do ano, quando as crianças novas entram para a escola, ou as crianças que já ficaram um período de férias longo em casa e precisam de novo desse período para acompanhar, para acostumar com as novas educadoras que estão na sala. Muitas vezes a criança trocou de escola, então acostumar com todo o espaço físico, com as pessoas, com as rotinas, né, que tem horários diferentes dentro da creche para a brincadeira, para a alimentação, para o sono, etc. Tá? Com isso, nós encerramos o estudo do primeiro módulo e vamos para o segundo. O segundo módulo, ele vai falar vamos trazer aqui para vocês, os brinquedos e brincadeiras e materiais para bebês de 0 a 1 ano. Então, é assim bem divertido, porque vai falar, gente, da fase mais bonitinha que tem dentro da creche, né? Os bem pequenos, os bebês. Então, quem são os bebês que ficam no berçário? Como eles brincam? Olha que interessante. Bebê é a denominação da primeira fase da vida da criança e abrange o período de 0 a 18 meses.
que é 1 ano e meio de idade. O bebê é um ser vulnerável que precisa de muito carinho, atenção e acolhimento, mas sabe tomar decisões, escolhe o que quer, gosta de explorar novas situações, é criativo e muito curioso. Durante esse período, os bebês apresentam especificidades importantes a serem consideradas no planejamento da brincadeira. Há bebês que chegam bem novinhos e que permanecem ainda deitados, outros que já sentam e outros que engatinham e depois começam a andar. Para cada uma dessas fases características da vida dos bebês, é preciso planejar ambientes para a sua educação e selecionar os brinquedos e brincadeiras que ampliem suas experiências. No primeiro ano do bebê, eles interagem com outros bebês, com as crianças maiores e com as professoras. Movimentam-se em espaços planejados para atender seus interesses e necessidades. Exploram brinquedos e materiais. Utilizam o corpo, a boca, as mãos, os sentidos. Engatinham ou andam na direção de objetos e pessoas e seu interesse. E se envolvem com coisas que lhes chamam a atenção. Gostam também de conversar com o professor inicialmente com olhares, gestos, sorrisos, balbucios e depois com a linguagem oral. Sua curiosidade os leva a explorar buracos, caixas, túneis ou coisas para entrar dentro, repetir ações como empilhar, bater, puxar, empurrar, colocar e tirar objetos, olhar objetos brilhantes, coloridos e coisas que se movimentam e produzem sons. Para atender à diversidade dos momentos da vida dessas crianças, optou-se pela divisão, nesse módulo que nós vamos estudar, em sugestões para bebês que ficam deitados, sentados, engatinham e que andam. Então, essa é a divisão que eles adotaram. É importante saber o que interessa a cada criança pelo brinquedo que varia, e pelo brinquedo que varia, né? Portanto, as sugestões para um bebê que engatinha podem também servir para outro bebê que ainda não se locomove e fica sentado. Portanto, é recomendável utilizar sempre uma variedade de sugestões e brinquedos mais apropriados para as características de cada bebê, tá? E para compreender como os bebês brincam, vamos ver como é que os módulos estão aqui. Brinquedos e materiais para bebês que ficam deitados, para bebês que sentam, para bebês que engatinham, para bebês que andam e a organização do brinquedo como direito da criança. Aí o que eles fazem? Eles dão algumas sugestões, como já fizeram no primeiro módulo, né? Brinquedos de experiências visuais e motoras, então são móveis coloridos, sonoros, aqueles que movimentam, que criam cintilações, que atraem o bebê. Brinquedos de exploração, então é colocado embaixo de uma estrutura de exploração esse bebê, conhecida como ginásio de atividades ou um tapete de exploração, e a gente pendura objetos coloridos que fazem som e que movimentam, se encantam e se envolvem com os pequenininhos ainda deitados, e eles vão mexendo, né? Móveis, etc. Brincar com as pessoas. O primeiro brinquedo interativo é o contato físico com a professora, com o olhar, com o toque, com o movimento. Então, brincar de fazer carinho, olhar o bebê, deixá-lo responder com outro olhar, etc. Brincadeira de seguir o brinquedo. Então, o bebê encostado em cima de suas pernas pode fazer inúmeras brincadeiras interativas, de seguir o brinquedo com os olhos, produzir sons, objetos que produzam som e as crianças vão, então, prestando atenção para o lado que o objeto está sendo direcionado. Morros criados com almofadas para a criança poder ter esse desnível, para ela poder explorar, né? Aí já começa a explorar o seu lado motor. Música com bola para bebês, usar uma bola grande, inflável, colocar o bebê em cima e movimentá-la. Essas bolas para pilates, né? E a criança vai se movimentando ou ao som de uma música tocada ou cantada pela professora. Cantar para falar com os bebês, cantar o nome dos bebês, transformar a conversa em musical utilizando melodias diferentes, para ampliar as experiências musicais. Pegar o bebê no colo, de costas, para que ele enxergue o mundo por trás da professora. São posições diferentes que ajudam a criança também a explorar o mundo. Brincar na rede, balançar suavemente essa criança na rede, que pode ser segurada por duas pessoas, uma coxa, um cobertor, etc. Tá?
tem cobertores muito bons que podem ser oferecidos para eles. Bebê no colo, em frente à mesa, para explorar aquilo que tem em cima da mesa. Bebê no plano inclinado, para que ele possa também ficar numa outra posição e explorar também o espaço. Pegar um objeto, selecionar vários objetos que devem estar na frente do bebê deitado ou sentado e oferecer uma colher de madeira na posição horizontal. Ver se o bebê consegue, então, ter atenção para aquele objeto. Móveis, como nós já falamos, para que ele possa observar, com diferentes texturas, volumes, cores, formas, cheiros, né? Construir estruturas de exploração, que a professora e educadora, construir diversas formas diferenciadas, usando aí bambolês, usando caixas, para que a criança possa interagir com o objeto que está pendurado, tá? Experiência pelo toque, a criança aprende pelo toque, pelo tato, pelo olfato. Então, ao pendurar os móveis, observar se eles estão seguros para que as crianças também não corram risco. Valorizar a estética tanto em estruturas simples como complexas, pequenas ou grandes, desde o início. Então, que sejam coisas atraentes, coloridas, para que as crianças possam explorar. Conversar com o bebê com frases curtas, deixando que ele responda com um olhar ou com um balbucio. Cantar o nome do bebê, utilizar a palavra cantada para conversar, produzir ruídos, usar chocalhos, usar brinquedos musicais. Que mais que ele sugere? Aí eles passam para brinquedos para criança que já senta, ou seja, eles vão sentar com 5 meses e meio, com 6 meses. Então, essas crianças têm algumas sugestões para elas, né? Os dentinhos já estão saindo, então aproveitar para oferecer mordedores, brincar de tomar banho, brincando com algo que eles gostem também, evitar que eles que tudo esteja muito higienizado, né? Experimentar ações mais complexas de pegar 2 brinquedos ao mesmo tempo. A partir do 7º mês, oferecer mais 2 objetos iguais, como bolas de ping-pong, contas de madeira, para observar se eles seguram cada um em uma mão. Usar papel e canudo de plástico, tapetes sensoriais, a gente usa muito na educação infantil. Brinquedos de encaixar, brinquedos e materiais para pôr e tirar, eles adoram fazer isso. Brinquedos de bater, tampa de panela, bate-pino, tudo isso eles adoram, que bate e que imita som. Deixar cair para ver o que acontece. Então, quando o bebê deixar cair alguma coisa durante a refeição, fazer disso uma brincadeira. Agora a colher está no chão. Quando você soltar a colher, ela cai no chão para ter noção das atitudes, para ver que quando toma uma atitude, por exemplo, a porta fechou, a porta abriu, o brinquedo caiu embaixo do armário, para a criança começar a ter essas noções. Rabiscar com giz grosso de cera, observando sempre que ajudando a criança com a sua mãozinha. Brinquedos para chacoalhar, bebês gostam de brincar junto com outros bebês, bebês gostam de brincar com a água. Aquele cesto do tesouro que nós já falamos anteriormente, né? Os jogos heurísticos, né? Então, olha só esse cesto, quantos brinquedos não estruturados, materiais não estruturados, fitas, objetos de plástico, objetos de madeira, peneiras, tudo coisas que geram curiosidade para que ele possa explorar e sempre oferecer cestos diferentes para as crianças. Olha, aqui ele cita que a Elinor Goldsmith, que elaborou esses jogos heurísticos, ela é a precursora, né? Elinor Goldsmith é uma pessoa que trabalhou, uma educadora que trabalhou no pós-guerra e precisava que as crianças fossem mais autônomas, porque muitas estavam órfãs, né? Então, ela trabalhava com essa questão da cesta dos brinquedos. A importância do cesto com objetos, que é para a criança ampliar esse repertório que ela tem de conhecimento dos objetos, né? Aqui ele colocou alguns aspectos importantes para compreender a relação da criança com o objeto. Relações afetivas e segurança, equilíbrio entre ansiedade e curiosidade, risco, esforço e criatividade, saberes da criança e ambiente apropriado. Falou aqui das relações afetivas da criança, né? Mostrou aqui que as diretrizes curriculares e o índice de qualidade de educação infantil
apontam para a importância dessas relações afetivas entre a criança e a professora, entre a criança e a educadora na educação infantil, tá? Que o importante é esse estabelecimento desse vínculo, todas as educadoras de renome falam essa questão dos vínculos, né? E que a criança começa a trabalhar, então, essa questão de afetividade e abertura para a aprendizagem nesse instante que se estabelecem vínculos afetivos. Equilíbrio entre ansiedade e curiosidade. A criança pode ficar ansiosa por querer brincar com um brinquedo novo que está com outra criança, mas quando compreende que é preciso esperar a sua vez, esse contexto lhe dá segurança, porque ela sabe que em seguida ela vai ter. Risco e segurança. Quando a criança está iniciando sua experiência na creche, fica com medo de assumir risco e por isso é importante a ação da professora nessa interação com uma brincadeira que ela já conheça e aí sim com um brinquedo que ela usa em casa para que não se crie essa insegurança e depois gradativamente inserir novas situações para que a criança possa explorar e conviver com outras crianças também usando esses brinquedos. Esforço e criatividade. Quando envolvida na exploração de qualquer objeto ou brinquedo, a criança se esforça, presta atenção e se empenha no que está fazendo. Mostra sua concentração e perseverança, por exemplo, para encaixar, encher ou esvaziar. O brincar é sempre prazeroso, mas pode criar essa tensão na criança que está empenhada em fazer algo que não consegue. Então, nesse sentido, um brinquedo simples, mais atrativo, são as melhores escolhas para que o envolvimento da criança seja criativo. Lembrar dos saberes da criança, que é fundamental que as crianças acreditar que elas são capazes, sabem o que querem, selecionam os seus objetos e seus interesses e têm modos especiais e diferentes de manipulá-los, né? Então, a professora sabe disso, sem cobrar resultados corretos, a professora oferece esses materiais. E aqui as imagens dizem tudo, né? O cesto do tesouro, como nós chamamos, né? A partir da proposta de Elinor Goldschmidt, e as crianças estão ali tirando todo o material. Se uma se interessa pelo brinquedo da outra, ela sabe que em seguida a outra vai deixar o brinquedo e ela vai ter a vez dela de explorar. E aí ele fala de um ambiente apropriado para esse brincar, que esse ambiente tem que ser bastante estruturado e que esse ambiente dá a qualidade desse brincar. Seguro, essa organização do cesto, ele dá sugestões aqui de como colocar, né, diferentes objetos nesse cesto. Então, ele fala de selecionar pedaços de madeira, frutas como laranja e maçã, legumes como pepinos e pimentões coloridos. Vejam que tem essa estrutura de objetos vivos, né, como frutas e legumes, e outros como metais como chaves, rolo de cabelo que é de plástico, buchinhas, cones de pinha, etc. Verificar se os objetos são seguros, se não tem pontas, se não tem partes pequenas que podem soltar. Então tem que observar tudo isso, partes tóxicas, antes de oferecer esse cesto de brinquedos para as crianças, tá? O cesto pode ser de vime, pode ser até mesmo uma bandeja, tá? Mas normalmente são cestos que também não oferecem risco nenhum para a criança e sempre higienizados, porque eles vão levar a boca, vocês sabem. Vejam por aqui, ó, que tem objetos de cozinha, tem bucha, tem objetos diferenciados para a criança poder explorar, tá? As crianças oferecer um cesto a cada 3 bebês explorarem, sendo que para cada o agrupamento de 8 bebês disponibilizar 3 cestos, tá? Então, deixar material à vontade para todos os bebês e não interferir enquanto eles estão concentrados, né? Eu mesma tenho vários registros de bebês explorando cestos. Eles ficam aqui naquela imersão tempo, mas um tempo, enquanto eles não exploram tudo, eles não abandonam o cesto, tá? Aqui ela está sugerindo substituir esses objetos de tempo em tempo, de forma rotativa, tirar os estragados, limpar regularmente. Quando as crianças são maiores, separar a área dos bebês com um tapete para que as crianças possam ter mais segurança, escolher objetos normalmente compatíveis com os usos e práticas, né, das famílias, ou seja, se está no ambiente mais do campo, então trazer aquelas sementes que são do campo, folhas, etc.
Selecionar materiais naturais, como couro, tecido, madeira, são importantes também para viver aquela questão étnico-racial, tá? Oferecer o cesto, guardar os brinquedos sempre que terminar a atividade. E a criança vai aprendendo com esse guardar, tá? Aqui o que ele fala? Ele põe as sugestões para um cesto com objetos da natureza, com objetos naturais e com objetos de madeira. Ele dá muitos exemplos do que pode ser utilizado para formar esses cestos, que são cestos do tesouro, como nós estamos falando, que é uma sugestão da educadora lá do pós-guerra, chamada Elinor Goldschmidt, tá? Aí ele dá outra sugestão aqui de objetos de metal e papel, segue em frente, apresenta aí para a gente várias sugestões de objetos que são da cozinha, e pode, como vocês veem aqui, olha, fala novamente da Elinor Goldschmidt, tá? De 2006, mas ela tem muitas coisas escritas a respeito desse material, tá? E com isso nós encerramos, então, essa primeira parte do outro módulo que nós começamos a estudar e vamos para a próxima aula, tá? A videoaula.